9 horas da manhã. Moscou despertou sobre uma fina névoa outonal. Dentro da Duma estatal, uma reunião fechada de altos oficiais de defesa estava em andamento. O ministro da Defesa russo e seu homólogo norte-coreano estavam frente a frente, acompanhados de conselheiros técnicos e arquivos confidenciais. Eles discutiam uma arma secreta chamada Molha-5, descrita como tendo uma potência de 35 megatons e capaz de destruir uma cidade em 5 segundos. A sala era claustrofóbica. A segurança, absoluta. Milhares de câmeras. Múltiplos anéis de segurança e defesas eletrônicas em camadas. Fora da câmera, Kiev observava. Um ativo de reconhecimento aéreo gravou a discussão e transmitiu imagens criptografadas para o comando ucraniano. O vazamento mudou tudo. O que era um plano interno tornou-se evidência global em minutos. As atas da reunião continham alegações técnicas, cronogramas, promessas de componentes estrangeiros e uma linguagem que soava como uma ameaça. Em Kiev, o presidente e a liderança militar passaram do choque à decisão. A questão mudou de informar aliados para como evitar um teste iminente e neutralizar o programa. O clima em Moscou permanecia confiante. O tom da reunião beirava o triunfo, mas o equilíbrio do sigilo já havia sido rompido. O palco para um confronto dramático estava montado. 9h18 da manhã. Kiev recebeu o feed criptografado e passou da análise à ação. O presidente convocou o Conselho de Segurança Nacional. A inteligência apresentou relatórios em linguagem clara. As opções reduziram-se a um imperativo: impedir o teste e expor o programa. Comandantes delinearam uma resposta baseada em escala e negação, em vez de um único ataque. O plano previa uma implantação em camadas de sistemas não tripulados e ativos de guerra eletrônica projetados para sobrecarregar a vigilância e forçar o adversário a revelar vulnerabilidades. A força reunida era grande e descrita em Kiev como um conjunto de plataformas não tripuladas na casa das centenas. Para clareza narrativa e sem detalhes operacionais, o pacote incluía aproximadamente 40 drones de isca, 35 plataformas de guerra eletrônica configuradas para supressão de área e cerca de 180 sistemas aéreos não tripulados de ataque de vários tipos, incluindo aeronaves da classe Bayraktar TB2, um número substancial de unidades de drones FPV de loitering e drones de ataque lançados por asas pequenas. Elementos de suporte incluíam embarcações de superfície não tripuladas atuando como sensores remotos e baterias de foguetes baseadas em terra disparando munições de precisão limitada em rotas marítimas para impedir reabastecimento. O objetivo enfatizava a negação da capacidade de teste e a degradação das redes de comando e controle, não perdas em massa. Os tomadores de decisão avaliaram custos e logística. Cada unidade da classe Bayraktar TB2 foi descrita, em valor narrativo, como custando vários milhões de dólares. Enquanto enxames de drones FPV representavam uma economia de escala, onde dezenas podiam ser implantados pelo preço de um único míssil interceptor, os planejadores em Kiev enquadraram a operação como um exercício de atrito e exposição. O objetivo era forçar o oponente a gastar interceptores caros e criar janelas de falha sistêmica. Publicamente, o governo ucraniano apresentou a operação como uma ação preventiva necessária. Em particular, o cálculo era mais difícil. Aliados foram notificados por canais discretos. Inteligência foi compartilhada seletivamente. Sanções e alavancas diplomáticas foram preparadas em capitais de Washington a Tóquio. Equipes jurídicas prepararam argumentos para justificar iminência e necessidade. No lado técnico, o plano dependia de sincronização precisa e negação em camadas. As plataformas de guerra eletrônica tinham como objetivo criar uma perturbação de área ampla nas capacidades de busca e rastreamento, degradando links entre redes de radar, retransmissores de satélite e links de dados táticos. Voos de isca multiplicariam alvos aparentes e imporiam um custo em interceptores. A onda principal de ataque aproveitaria massa e redundância, usando assinaturas variadas para que uma parte do pacote penetrasse em velox contestados. Esta seção do registro evita detalhes de táticas e trajetórias, mas preserva escala e consequências. Comandantes ensaiaram contingências. Regras de engajamento limitavam o uso de armas contra a infraestrutura civil, exceto como último recurso. Contingências médicas e humanitárias foram posicionadas com hospitais de campanha.
Equipes de trauma e unidades de purificação de água foram preparadas fora da capital para receber deslocados e tratar lesões por explosões e queimaduras. O cálculo político foi imediato. Kiev preparou uma narrativa pública que enquadrava a operação como medida, proporcional e defensiva. Briefings enfatizaram que a inteligência indicava um teste iminente de uma arma com rendimento catastrófico, que o atraso aumentava o risco e que a disrupção direcionada era o único caminho viável para evitar destruição em massa. Equipes de mídia prepararam imagens. Imagens de satélite foram liberadas para divulgação, e memorandos jurídicos resumiram os limites atingidos para a ação. Ao mesmo tempo, Kiev acionou alavancas diplomáticas para limitar a escalada, pedindo contenção por meio de intermediários e alertando sobre consequências para qualquer tentativa de usar armas de destruição em massa. Capitais ocidentais colocaram ativos militares em alerta. O compartilhamento de inteligência acelerou, e medidas econômicas começaram a ser implementadas. A operação estava definida. Canais de comunicação foram ativados. Unidades de campo moveram-se para posições de lançamento. Aliados prepararam declarações. O relógio corria em direção ao momento da decisão. A Coreia do Norte está usando deliberadamente a Rússia como um proxy para testar sua tecnologia militar em um ambiente de combate real? 9h30 da manhã. A primeira onda chegou como um falso horizonte. Um enxame de drones de isca apareceu em múltiplos radares e em feeds ópticos. Um sinal em massa que multiplicava alvos e forçava o engajamento. Baterias russas S-400 próximas a Zelenograd reagiram em segundos, lançando uma salva de 12 mísseis interceptores a velocidades superiores a Mach 5. Rastros de chamas cortaram o céu. Mísseis viajando a mais de 6.100 km por hora. 4 drones da classe Bayraktar TB2C foram destruídos no ar. Suas estruturas compostas foram despedaçadas, fragmentos caindo como chuva de metal quente no norte de Moscou. Um TB2 sofreu uma detonação em pleno ar. A explosão lançou destroços em um raio de várias centenas de pés. A primeira fase do plano ganhou tempo para os atacantes e revelou pontos de virada na defesa. Então, o envelope de guerra eletrônica se expandiu. 2 plataformas ECM do tipo UJ-22 ativaram módulos de supressão de área. Em uma varredura medida em segundos, mais de 60% dos nós de radar ativos no centro de Moscou perderam o rastreamento ou retornaram rastros falsos. Telas encheram-se de estática. Operadores encararam telas em branco. Tripulações do Pantsir S-1 relataram o que um técnico posteriormente chamou de apagão branco, uma interrupção regional dos feeds de direcionamento. Links de comunicação entre nós de comando falharam. Com sensores degradados, a rede defendida não conseguia formar uma imagem precisa. A onda principal de ataque desceu. 15 drones de ataque da classe Bayraktar TB2 se aproximaram de múltiplos azímuths, cada um carregando ogivas explosivas duplas. Na sequência de eventos, 3 foram interceptados pelo fogo do Pantsir S-1. 10 engajaram seus alvos, e 2 foram neutralizados por defesas de ponto ou falharam nos ataques. O ataque se desenrolou como uma cadeia de ações. Drones reduziram a altitude, aceleraram, ajustaram a direção, impactaram linhas de telhado, penetraram painéis reforçados e detonaram. Explosões ocorreram em sucessão, uma após a outra, uma cascata. O primeiro impacto direto atingiu a ala oeste da Duma estatal. Um impacto centrado em uma parede cortina reforçada despedaçou mais de 300 vidros laminados à prova de balas. O vidro cedeu para fora, fraturando em estilhaços semelhantes a diamantes, que caíram sobre a praça. A onda de explosão dobrou portas de aço, cortou cabeças de parafusos e forçou metal articulado para fora como se fosse papel. Chamas subiram pela fachada destruída. Testemunhas posteriormente estimaram colunas de chamas atingindo 45 metros de altura acima da linha do telhado no ponto de detonação. Sensores térmicos registraram temperaturas localizadas superiores a 650 graus Celsius na zona de flash imediata, suficientes para deformar acessórios de alumínio finos e carbonizar superfícies de mármore. Segundos depois, 2 drones de ataque atingiram a estrutura da cúpula. O revestimento de cobre da cúpula deformou-se e dobrou sob a pressão da explosão, com dobras aparecendo em placas de vários milímetros de espessura. O lustre principal, pesando aproximadamente 2,3 toneladas, desprendeu-se e caiu, perfurando 2 andares internos. A massa em queda criou trauma de impacto secundário e enviou um choque secundário através de elementos estruturais.
Na sala principal de comunicações, uma explosão interna cortou linhas de fibra ótica. O prédio perdeu energia interna. Fogo e fumaça se espalharam por corredores e escadarias. A visibilidade caiu a quase zero em várias câmeras. 9h37 da manhã. Imagens infravermelhas aéreas mostraram manchas térmicas em movimento, figuras humanas se dispersando, então a cúpula cedendo, iniciando a sequência de colapso. A cúpula colapsou para dentro em uma falha progressiva. O telhado afundou vários metros na Câmara de Assembleia. Poeira e alvenaria pulverizada encheram o ar. Um sensor sísmico localizado a 1 quilômetro de distância registrou um evento transitório local que marcou 2,1 de magnitude no movimento do solo. Um pico breve consistente com um grande colapso estrutural e explosão na superfície. Ondas de choque se propagaram para fora. Janelas em quarteirões adjacentes trepidaram. Vendedores de rua relataram ondas estacionárias que derrubaram carrinhos de metal não ancorados. 9h40 da manhã. Incêndios secundários se acenderam a partir de tubos de gás rompidos na ala norte. Sensores de calor próximos a esse incêndio registraram picos acima de 540 graus Celsius. Colunas de fumaça engrossaram e ficaram negras. Sistemas de emergência foram acionados automaticamente, mas foram prejudicados por links de controle interrompidos. Por 11 minutos críticos, o alto comando do Kremlin perdeu contato visual e auditivo coerente com o interior da Duma. Nós de comando e controle foram reiniciados, mas latência e perda de dados persistiram. Socorristas no nível da rua enfrentaram escudos antidrones ativos, que bloquearam e atrasaram alguns feeds de suporte aéreo para helicópteros de resgate. Defesas perimetrais automatizadas, ativadas antes do ataque, complicaram o acesso, criando pontos de estrangulamento. A extração de vítimas tornou-se uma sequência de triagem, retirada e tratamento. Nos corredores, médicos se moviam por fumaça e ciclos, resgatando sobreviventes, tratando queimaduras e lesões por explosão, movendo corpos. Imagens térmicas mostraram bolsões de calor extremo, onde incêndios queimavam invisíveis atrás de painéis colapsados. O quadro forense era brutal. A Câmara de Assembleia principal tornou-se um labirinto colapsado. Pisos deslocados, escadarias cortadas, sistemas de suporte à vida comprometidos. No telhado, um mapa de marcas de queimadura e assinaturas de impacto contava a história do ataque. Fragmentos de metal foram recuperados com bordas de cisalhamento irregulares. Engenheiros estruturais posteriormente mediram deformações que mostraram placas de aço dobradas além de 5 centímetros do plano original em membros de suspensão e suportes deformados, que não atendiam mais às tolerâncias de design. 9h50 da manhã. Imagens externas mostraram a Duma como uma coluna escura de fumaça e chamas. Feeds de satélite disponíveis para transmissão pública exibiram a cena em 20 minutos. Em 30 minutos, trechos de áudio da reunião interceptada estavam sendo reproduzidos em canais internacionais. O dano material foi imediato. Vidros reforçados, estruturas de aço, cúpula de cobre e acabamentos internos foram comprometidos. Equipamentos críticos de comunicação foram destruídos ou derretidos. O resultado líquido foi um efeito estratégico além da perda física. Operacionalmente, o Exército e a Marinha enfrentaram um apagão temporário em um nó de comando político. Psicologicamente, o ataque removeu uma aura de imunidade que cercava a capital. O saldo de perdas materiais registrado nas horas iniciais incluía dezenas de drones destruídos entre o pacote atacante, múltiplos mísseis interceptores gastos pelas forças defensoras e danos catastróficos a um símbolo de poder estatal. O custo humano se desdobrou conforme o resgate progredia. A sequência de ação terminou com ruínas fumegantes, fumaça, sirenes, linhas de triagem de emergência e questões sobre escalada. O campo de batalha combinou impacto cinético, disrupção eletromagnética e mensagens estratégicas em uma linha do tempo comprimida. Comandantes de ambos os lados recalcularam. Aliados registraram alertas. O relógio continuou a correr em direção à próxima fase política. Meio-dia. A mídia estatal russa silenciou. A Duma, outrora um símbolo de poder, agora estava como uma ruína enegrecida. Equipes de resgate recuperaram documentos queimados de cofres colapsados. Alguns eram plantas rotuladas como Molha V. Outros eram memorandos diplomáticos assinados por ministros de defesa estrangeiros. O dano foi total, tanto estrutural quanto simbolicamente, em todo o país. O choque transformou-se em silêncio.
Grandes cidades cancelaram paradas militares. Centros de recrutamento viram desistências. Dentro das câmaras seguras do Kremlin, comandantes revisaram as imagens em descrença. O ataque não teve civis como alvo. Ele atingiu o cérebro do Estado. E funcionou. Naquela tarde, em Kiev, nenhuma bandeira foi erguida. Em vez disso, engenheiros revisaram frame a frame as imagens do ataque. Cada ogiva, cada trajetória, cada falha e sucesso foram registrados. A mensagem da Ucrânia permaneceu silenciosa, mas precisa. Se você se preparar para apagar cidades, espere que suas próprias paredes desmoronem primeiro. O mundo testemunhou não apenas poder de fogo, mas calibração. Não apenas guerra, mas advertência. Ainda não havia paz, mas havia clareza. Nenhuma fortaleza é invencível, nenhum segredo é eterno e nenhuma arma está acima das consequências. Se você achou este vídeo valioso, clique em curtir e inscreva-se para não perder nossa próxima análise detalhada do campo de batalha. Este é